Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens e permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós estamos celebrando a glória de São Lourenço. A sua glória consistia em servir Cristo crucificado nos mais pobres, seguindo justamente aquilo que era a vocação inicial dos diáconos, quando resolveram decidir que escolheriam 7 homens distintos da comunidade, homens de palavra, cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, para justamente servir aos pobres, as pessoas que estavam sofrendo, materialmente falando, as viúvas e os órfãos, que sofriam não só materialmente, mas também moralmente, que eram pessoas desprezadas naquela época. E acharam por bem que os sacerdotes, os apóstolos, não deixassem a sua pregação para poder se dedicar a essa parte que hoje nós chamamos de a parte social da igreja, a caridade. Aquilo que desde o início da comunidade cristã esteve no centro do coração daqueles homens, daquelas mulheres, porque ardiam o coração de amor por Jesus, e por causa do amor de Jesus, amavam uns aos outros, a ponto de muitos quererem ser cristãos, porque eles se amavam. Eles diziam: vejam como eles se amam. A comunidade dos primeiros cristãos era um só coração e uma só alma. Ninguém passava necessidade. Aqueles que eram ricos vendiam suas propriedades, não eram tomadas as propriedades deles para distribuir de forma equitativa. Eram eles que, encantados pelo Evangelho, tinham esta atitude que hoje Jesus fala no Evangelho que ouvimos hoje de São João, que não se apega a nada deste mundo, nem às pessoas, nem aos bens materiais. E eles, se encantando com este Evangelho que faz com que o coração do homem se desprenda de tudo e de todos, vendiam suas riquezas e colocavam aos pés dos apóstolos, para que eles, com grande justiça e amor, distribuíssem os bens e ninguém passava necessidade. Mas com o passar do tempo a caridade vai esfriando, né? E muitas vezes nós vamos esquecendo da nossa obrigação de cristão, obrigação de amor, que é justamente ter o coração solidário. E começou então a ter problemas nas comunidades, né? Algumas viúvas de origem judaica sofria mais de origem pagã sofria mais do que os de origem judaica. Havia um certo preconceito e distinção. Então, para que não houvesse injustiça, vamos escolher homens que estejam aptos para poder anunciar o Evangelho e transformar esse Evangelho em ação concreta, não deixando faltar nada aos necessitados. E o glorioso São Lourenço seguiu esta tradição de colocar justamente em prática a vocação de todo diácono, o homem da palavra e o homem da mesa, daquele que servia tanto à mesa do altar, servia o Papa Sisto e servia também aos pobres. Este Evangelho, melhor, este salmo que ouvimos hoje cantado, fala justamente deste homem que, com grande amor, dedicava a sua vocação até o ponto de se entregar totalmente. E nós sabemos que ele foi queimado vivo, ele sofreu um martírio da grelha, e de tal forma ele se entregou no seu amor a Cristo Jesus e aos irmãos, que ele podia ser um sinal, e foi um sinal para todos nós até os tempos odiernos. Por isso que a sua glória deve ser cantada, por isso deve ser celebrada com fertilidade a sua memória, porque aquilo que ele fez no passado reflete em todos nós até hoje. A sua glória nos alcança, o seu poder também nos alcança, porque ele transformou a sua palavra em ação concreta. Este é um homem caridoso e prestativo, e compreendeu aquilo que São Paulo nos disse hoje na primeira leitura. É Deus mesmo que é o sumo bem, a caridade. Deus é amor e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa fonte, a nossa origem é generosidade. Deus colocou no coração do homem, quando o fez a sua imagem e semelhança, esta centelha de amor. E se nós deixarmos que o nosso coração fale, nós seremos capazes de realizar atos heróicos em favor do outro.
Seremos capazes de fazer aquilo que Jesus disse no Evangelho, que não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo, aquele que é capaz de abandonar-se totalmente e não se apegar a esta terra, a esta vida, porque a vida sem fim, que está em Jesus de Nazaré, que é caminho, verdade e vida, nos espera para nos coroar. E naquele dia, quando Ele voltar, Ele vai usar o critério justamente do amor. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste, preso e me visitaste. Será a forma como Jesus vai distinguir os bons dos maus, os justos dos injustos, cabritos dos cordeiros. E este Deus que colocou no nosso coração este ardor, este amor, Ele nos dará condições de realizar ainda obras maiores, que aquele que criou a semente de São Paulo é capaz de multiplicar essas sementes para que aumente os frutos e ainda sobre para toda boa obra. Somos convidados pela intercessão de São Lourenço e pela reflexão de São Paulo aos Coríntios a deixar que o nosso coração fale, dite, dê conforme ditar o vosso coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Quem semeia com largueza, colherá com largueza. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Se Deus fez o nosso coração ser grande nele, devemos deixar dilatar mais e mais o nosso coração nesta obra que o Evangelho nos ordena como síntese de toda a sua mensagem: amar como Jesus nos amou. O mandamento novo, o último mandamento, e o mandamento que suplanta todos os outros mandamentos que Jesus disse naquela última ceia. Por isso que nós, quando participamos da Santíssima Eucaristia, devemos também ser a Eucaristia na vida do outro. Quando nós comemos do pão que é consagrado, que é corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, que antes foi trigo e foi triturado, devemos também ser este homem que é capaz de ser alimento na vida daqueles que têm fome e sede de Deus, têm fome e sede de amor. É Jesus que no Evangelho disse: o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só no grão de trigo, mas se ele morre, se aquela semente eclode, então vai produzir o fruto, vai nascer aí um trigo que vai produzir frutos sem furor. É dentro dessa dimensão que Jesus diz que nós devemos desapegar de nós mesmos, desta vida que é passageira, de tudo que nos prende a este mundo material. Devemos aspirar então às coisas maiores, mais excelsas, as coisas celestes, onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Devemos juntar o nosso tesouro. E o nosso tesouro é justamente transformar a nossa palavra em ação concreta. Aquilo que fez São Lourenço, aquilo que ele demonstrou com sua entrega total. Interessante que quando, antes dele morrer, o Sisto, o Papa Sisto, ele também foi sacrificado, martirizado, e ele desejou ir junto com o Papa, mas ele foi privado de morrer com o Papa. Ele disse: quantas vezes eu subi ao altar com o Senhor, e o Senhor vai me abandonar nesta hora, eu não vou poder te acompanhar nesse martírio. Mas logo depois, no dia seguinte, se não me engano, ele então sofre o martírio, depois de ter mostrado qual era a riqueza da igreja, qual era a glória da igreja, que era justamente os órfãos e as viúvas, os pobres da sua época. Ele era o ecônomo, diácono, era responsável pela bolsa também da comunidade. E aí, aqueles que quiseram martirizar todos os cristãos daquela época desejavam tomar dele o tesouro que ele tinha. E qual era o tesouro que ele tinha? Não eram moedas, não era dinheiro, era justamente a quem servia o diácono Lourenço, a quem servia essas moedas e esse dinheiro. A verdadeira riqueza da igreja, cada homem e cada mulher que naquela época era Cristo crucificado. Somos convidados então a viver nesta dimensão, de fazer com que as nossas orações, nossos discursos se transformem em ação concreta. E aí a gente precisa pensar: quem é Cristo sofredor, crucificado, que está tão perto de mim, a quem eu devo demonstrar o meu amor, que eu tanto proclamo aqui no altar, de maneira concreta, como fez São Lourenço? Servia ao altar do Senhor, mas foi até o final servindo a Jesus de Nazaré na pessoa do Papa. Foi com o Papa no dia seguinte também receber a glória que Deus reserva para todo homem e toda mulher que caminha com fidelidade no seu Evangelho.
Peçamos hoje, nesse dia, que São Lourenço interceda em favor de nós, e também que São Padre Pio, foi nesse dia que São Padre Pio foi ordenado, um grande sacerdote. Então, esse diácono e este grande sacerdote interceda neste ano vocacional, neste mês vocacional, por cada um de nós aqui, para que possamos realizar a nossa vocação maior. E, sendo Filho de Deus, amar como Jesus Cristo amou a todos nós. Este é o novo mandamento. E se nós assim colocarmos em prática, que podemos ter a firme certeza de que a nossa glória vai chegar. Não a glória dos homens, não o reconhecimento aqui na terra, mas daquele que vê cada movimento do nosso coração em favor do outro. Os mínimos movimentos da nossa alma em direção ao bem da pessoa que está ao nosso lado. O Senhor assiste tudo isso, Ele há de nos recompensar. Mas não é por causa da recompensa que devemos fazer, mas pela vocação a qual nós somos chamados pelo Sagrado Batismo, que é justamente fazer com que esta centelha divina que Deus plantou no nosso coração, quando nos fez a sua imagem e semelhança, se revele em nossas ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.